Funcionar a harmonia. Funciona. Torto aqui. E a beleza da letra dessa música, simples em toda a sua essência, nos inspira a palestra de hoje. Porque ela, na visão do compositor, ela nos invoca a esse estado de gratidão. Então ele mostra que uma pessoa pode ser muito feliz mesmo morando num barracãozinho no alto do morro. E mais uma parte adiante da canção ele fala que tem alvorada, tem passarada e alvorecer. E ele leva os pensamentos à Ave Maria. Então, independente da vez, da situação econômica que ele vive, ele se sente grato. Então, essa é a beleza dessa música. Mas, enfim, o tema central da nossa palestra hoje são instruções dos Espíritos, baseado no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16. O capítulo 16 como o caminho da gratidão. Antes de eu iniciar uma literatura, um trecho do livro de Sêneca, é importante que nós tragamos para esse sentimento presente quão confuso tem sido coabitar a Terra. Nós todos estamos sendo submetidos cada vez mais às grandes ondas de notícias ruins, de medo, de calamidades, de tristezas. Isso às vezes nos dá um sentimento de confusão. Talvez nós nos sintamos, em determinados momentos do nosso dia, cansados, fatigados, incapacitados. Talvez nós nos sintamos até sem saber em que direção deveria eu seguir. Talvez toda essa onda que o mundo atravessa, nesse grande momento da fase de regeneração, seja uma das mais difíceis. Mas o mundo nem sempre foi tão fácil. Eu não digo o mundo como natureza em si, mas nós, habitantes, nós, filhos dela, filhos da terra, criação divina, nós causamos todo esse sofrimento. Eu digo nós, não me referindo a uma pessoa, um indivíduo, mas a todo aquele esforço coletivo que nós, sim, o esforço coletivo nosso, ao longo de gerações e gerações, vem tentando, vem trabalhando, vem buscando uma forma de tornar esse nosso mundo melhor. Gostaríamos, sim, de ver a utópica Rede Nacional de Notícias transmitindo somente notícias boas. Mas, eis que algo dentro da nossa construção essencial, talvez a porção mais humana nossa, goste mais ou dê mais atenção àquilo que é uma notícia ruim, aquilo que nos amedronta. Isso é natural, eu diria para vocês. É natural porque o nosso instinto de sobrevivência nos clama a nos lembrarmos continuamente daquilo que é perigoso. Pelo fato de que nós nos lembramos muito mais vezes daquilo que é perigoso, nós nos esquecemos, talvez por um tempo mais do que necessário, das coisas boas que nós tenhamos feito, das coisas boas que nós tenhamos conquistado, tantas coisas boas, por menores que tenham sido, que nós tenhamos realizado. Quem toda a noite deita, encosta a sua cabeceira no seu travesseiro e faz uma recapitulação das coisas boas que nós conseguimos realizar ao longo de um dia? Nós fazemos isso todas as noites.
muito provavelmente, na hora que nós nos deitamos, nós ligamos aquela máquina, aquela vozinha incessante, dizendo o que eu tenho que fazer amanhã. Os momentos difíceis que eu vivi hoje. Então, torna assim a vida muitas vezes cansativa, torna muitas vezes a vida difícil, pesarosa. E o convite do capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo é nós buscarmos esse caminho de gratidão. E, iniciando assim, um livro de Sêneca, o filósofo Sêneca, que viveu no século I a.C., intitulado Sobre a Brevidade da Vida. Sêneca era um estoico. Esse livro ele praticamente dedica a Paulino. Pompéio Paulino foi um membro de uma ordem proveniente de Arnes. Ele foi responsável pela distribuição de grãos em Roma entre os anos 48 e 55 depois de Cristo. A carta 1, em que Sêneca direciona a Paulino, diz o seguinte: é como se ele estivesse dialogando. Ele fala: a maior parte dos mortais, Paulino, lamenta-se sobre a maldade da natureza, porque nascemos para viver poucos anos. E esse espaço de tempo que nos é dado passa tão rápido, tão velozmente, que com poucas exceções, a vida abandona os demais enquanto ainda se preparam para viver. E não foram, como acreditam, apenas a multidão e o povo insensato que sofreram por esse mal comum. O sentimento evocou reclamações também de homens ilustres. Por isso, aquela famosa máxima do maior dos médicos, abre aspas, a vida é breve, a arte é longa, fecha aspas. Por isso, a queixa de Aristóteles, pouco conveniente a um homem sábio quando criticou a natureza. Este Aristóteles citou, abre aspas, ela concedeu aos animais tanto tempo que podem durar 5 ou 10 gerações. Mas ao homem nascido para grandes e muitas realizações, ela estabeleceu um limite muito mais breve. Então, nessa primeira carta, ele convida todos nós a essa reflexão da brevidade da vida e talvez de algumas coisas que possam parecer injustas que acontecem. Já na carta 18ª, ele ainda se refere a Paulino e diz o seguinte: mais ainda, pense em quanta preocupação não lhe recai por causa de tamanha carga. Ele se refere a Paulino por ser um grande distribuidor de grãos no Império Romano. 2 pontos, ele diz: você lida com o estômago das pessoas. O povo esfomeado não cede à razão, nem se acalma pela justiça, nem se dobra por algum pedido. Muito recentemente, poucos dias depois de César ter morrido, sofrendo pesadissimamente, porque sabia que o povo romano que restou tinha provisões para 7 ou 8 dias somente, enquanto ele, César que faleceu, construía pontes com navios e brincava com as reservas do império. Não tem como nós não enxergarmos que, de certa forma, por todos esses anos que nós vemos lutando com a construção de um mundo melhor, nós sempre estamos inseridos num contexto de dificuldade. Aqui ele mostrava, quando ele escrevia as cartas para Paulino,
essa discrepância social e às vezes uma percepção que poderia parecer insensata do tempo de vida. Às vezes pode ser a vida breve para uns. Mas o que diz o Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 16, como Instruções dos Espíritos, página 211, cita a verdadeira propriedade. O homem não possui de seu senão o que pode levar deste mundo. O que encontra ao chegar, se ele nasce numa família rica, e o que deixa ao partir, ele usufrui pura e simplesmente durante a permanência na terra. Mas uma vez que é forçado a abandonar, ou seja, abandonar o corpo, retornar, dele não tem, senão o usufruto. E não a posse real. E o que possui ele, afinal? Nada daquilo que ele usa, nada daquilo que é para o uso do corpo. Tudo o que é uso da alma, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais, eis o que traz e leva e que não está no poder de ninguém tirar. E aí segue todo o parágrafo para uma leitura em casa depois. Esses grandes autores que nos colocaram nessa literatura, embora de alguns séculos atrás, não perderam a sua essência para o mundo atual. Não perderam a sua essência que nos direciona a buscarmos um olhar de compreensão em como eu posso me sentir grato perante o mundo em que eu vivo. Independente se era Roma antiga ou se não agora, nos nossos anos 2023, quantas vezes, eu vos pergunto, nós nos sentamos à nossa mesa, olhando para o alimento com um olhar diferente? Quantas vezes, eu pergunto para cada um de nós aqui, nós adentramos um supermercado e olhando para uma gôndola, olhando para uma estante de frutas, de verduras, de legumes, e nós podemos olhar através daquela abacate que está ali à venda, quanto esforço, quanto trabalho, quantas pessoas se envolveram para que aquele alimento esteja à minha disposição para a hora que eu quero comprar. Enquanto nós estamos aqui sentados, confortáveis, debaixo do ventilador, na sala, protegidos do frio, há aqueles que estão dedicando o tempo de suas vidas em prol daquilo que nos sustenta. Eu poderia citar aqui uma dezena de profissões. Há pessoas em hospitais que estão agora em plantão, em caso tenhamos precisar. Há pessoas que podem estar agora dirigindo um caminhão, trazendo alimento para o supermercado de Blumenau. Há pessoas agora que podem estar plantando alimento, porque hoje é lua, porque hoje é o momento, porque hoje é agora, ou eu planto agora, ou eu não consigo plantar. Há pessoas que podem estar numa pequena fábrica, na garagem de casa, costurando, fazendo roupas para uma grande confecção. Então, tudo que nós vestimos, tudo que nós comemos, tudo que nós usamos ao longo da nossa vida é continuamente um grande motivo para que nós nos sintamos agradecidos. Claro que a aquisição de bens material varia de pessoa para pessoa, segundo o seu esforço, segundo o seu mérito. Mas mesmo aqueles que podem menos, ou aqueles que podem mais, não deveriam, em momento algum,
deixar de olhar para o alimento que é colocado em sua mesa, deixar de olhar para a roupa, para a vestimenta, para o sapato, o carro que você usa, com gratidão. E isso é tão bonito de olhar, porque mesmo nós, como indivíduos, estamos continuamente retribuindo isso para outros. Todo o trabalho que nós desenvolvemos, seja se você é um comerciante, se você fabrica pães, se você fabrica tintura de cabelo, se você pinta unha, se você corta cabelo, se você confecciona roupas, se você produz algum determinado tipo de alimento, algum determinado tipo de medicamento, tudo isso que nós fazemos é a retribuição por aquilo que nos é dado, por aquilo que vem até nós, que é disposto. Claro, nós trocamos isso pelo dinheiro. E o dinheiro o que é? O dinheiro é tempo. É tempo de vida, como já falei uma certa vez aqui. Cada roupa que vestimos, cada cadeira que sentamos, cada carro que compramos, isso nós pagamos não com dinheiro, nós pagamos com tempo de vida. O tempo de vida que eu decidi fazer um trabalho para adquirir aquele dinheiro, aquele crédito, para trocar por um bem. Então a vida, ela passa, olhando dessa forma, a nos dar muito mais que um horizonte, mas inúmeras possibilidades para que nós, cada um de nós, a cada momento de nossa vida, invoquemos o sentimento de graciosidade, de gratidão. Ser agradecido não é tão somente um favor que nos é dado. Ser agradecido é um sentimento que se cultiva permanentemente, mas se cultiva pela compreensão, pelo estado consciencial, ou seja, de percepção de que esse livro que está aqui agora na minha mão tem milhares de pessoas por detrás dessa história. É feito de papel, que para produzir esse papel, alguém algum dia precisou comprar uma área grande, florestar e cortar toda aquela madeira. Gente se machucou, que é um trabalho difícil, é um trabalho pesado, machucou as costas, retirou, transportou, produziu a celulose e assim por diante. Então, só no livro existe um universo de pessoas. Um universo de pessoas. E por que eu não posso olhar para cada bem que eu carrego na minha mão com um sentimento de gratidão? Quando nós nos educamos, quando nós decidimos entender que viver é um processo contínuo de aprender a agradecer, por isso que eu digo, um processo contínuo de aprender a agradecer, e nós tornamos isso em algum momento da nossa vida como algo natural, assim como o respirar, assim como o olhar, mas mantendo esse sentimento de gratidão vivo em nós. Eu quero dizer que, muito embora, por mais pesado que se torne o dia muitas vezes para nós, por mais dolorosa a experiência que tenhamos vivido em determinado momento da nossa vida, nós podemos sim nos lembrar que sempre vai existir inúmeras razões para que nós podemos, ou para que nós possamos nos sentir agradecidos. E a gratidão, tantas vezes já mencionada aqui, é o sentimento que mais nos aproxima de Deus. Quando nós nos sentimos gratos, nós praticamente elevamos todo o nosso campo energético. Tudo que aquilo que diz respeito à nossa dimensão espiritual se expande de uma maneira assustadora, incompreensível aos olhos humanos, porque eu digo em velocidades astronômicas, incompreensível aos olhos humanos. Um sentimento de gratidão irradia isso tão rápido, numa distância tão avassaladora, tão grande, intransponivelmente a nossa compreensão, e ela chega imediatamente ao Criador.
Na verdade, quando nós nos sentimos agradecidos, nós nos equalizamos, praticamente nos equalizamos aquilo que mais abunda no universo, aquilo que é mais exuberante no universo, que é a energia divina, a energia do amor. Eu sei que é difícil. Todos nós temos dificuldades. Mas isso, sabendo que é difícil, sabendo que essa caminhada é difícil, sabendo que essa jornada tem obstáculos, tem montanhas, tem rios, tem cachoeiras para serem transpostas, tem mato, tem bicho que vai nos atacar. Mesmo assim, eu vos convido a pensar o seguinte: se todos esses grandes anjos que já caminharam pela terra e que deixaram esses legados para nós, assim como Jesus Cristo, o grande mestre máximo daquilo que é a nossa referência de amor aqui na terra, se ele tivesse escolhido cruzar os braços, se Martin Luther King tivesse escolhido cruzar os braços, se Princesa Isabel dissesse: eu não vou assinar. Vocês entendem? Vocês entendem que apesar das dificuldades que esses seres magnânicos que estiveram na Terra, eles não desistiram de um propósito, eles seguiram adiante. Imagine como que era o contexto na época de Princesa Isabel. Uma princesa vivendo num mundo ou numa sociedade patriarcal, machista, e ela assumir a responsabilidade de assinar uma lei, a Lei Áurea, a lei da abolição da escravatura. Ela não desistiu. Ela tinha um propósito. Imagine se Allan Kardec, quando ele tivesse visto lá aqueles fenômenos das mesas girantes, saltitantes, e depois, quando ele decidiu ir adiante e entendeu o cunho científico por detrás daquelas manifestações, e passou a interagir então com os médiuns da época, e eis que o Espírito Verdade chegou para ele e mandou uma carta muito clara, dizendo: Senhor Hipólito, que era o nome de batismo dele, você vai passar por muitas dificuldades, vão querer o seu pescoço. Muitas pessoas vão se revoltar contra você. Alguns amigos talvez até lhes abandonarão. E se Allan Kardec tivesse desistido? É isso. É isso que os ensinamentos dos Espíritos nos convidam a pensar continuamente. Embora as dificuldades que nós vivenciamos no nosso dia a dia sejam muitas vezes pesadas, nós não devemos jamais nos esquecer de trazer para o momento presente o nosso sentimento de gratidão. Eu fiz aqui menções pequenas menções de exemplos que cada um de nós pode ter no nosso dia a dia para trazer esse sentimento de gratidão, para vivê-la no sentido de vibrar a gratidão com a realidade, aquilo que é profundo em nossa alma. Dizer que eu sou grato é uma coisa, sentir-se grato é outra coisa. Sentir-se grato. Podemos continuar falando aqui, mas não é o caso. Não poderia também deixar de mencionar um dos grandes ícones espirituais que caminharam por essa terra séculos após Jesus, Francisco de Assis. Francesco, como era chamado, como era conhecido na pequena aldeia italiana. Francesco vem de Franco, é um francesinho, digamos assim, se nós fôssemos traduzir o nome de Francisco de Assis, ou seja, um pequeno que veio da França, mas ele era italiano e ele era de família abastada.
Mas ele notava naquilo algo que estava totalmente fora daquilo que eram os valores dele como ser, como alma. Valor, eu digo, é algo que tem que ser indiscutível, tem que ser inegociável para cada um de nós. Ele não negociou valores. Não negociou valores, fez o que tinha que fazer. Deixou o exemplo que tinha que deixar. E uma das mais belas é a oração de Francisco de Assis, dentre tantos trechos que nós poderíamos aqui mencionar. E ele fala assim: e onde há dúvida, que leve a certeza. Mas que eu leve a ter certeza, não fica circunscrito a Francisco de Assis. Isso é algo que ele passou para demasiadas gerações, que vem até nós, que ecoa até nós nos dias de hoje. Onde cada um de vocês observarem que há incerteza, levem a fé. As nossas famílias talvez passem por um momento mais complicado de existir. Porque eu falava aqui que valores são inegociáveis. E os dias de hoje, valores como família, eu não me refiro de forma alguma longe disso, a gênero. Vocês sabem que não, vocês me conhecem. Família é onde existe a união de duas pessoas pelos laços do amor. Ponto. É isso que eu quero dizer. Mas enfim, partindo desse princípio, nós, famílias, educadores, nós jamais devemos esquecer os valores. E valores que são primordiais na estrutura de uma família nos dias de hoje. É a educação. Presença maternal, presença paternal. Transferir valores como a religiosidade, a conexão com Deus. Não importa a sua referência, mas conecte os seus filhos a algo maior. E sejam, eu me incluo, nós, pais, esse exemplo para os nossos filhos. Se as famílias de hoje continuarem esquecendo esses valores, eu não sei o que serão as gerações futuras. E essa é uma grande questão que chacoalhou fortemente muitas pessoas com as notícias que foram veiculadas ultimamente. Será? Será que nós se esquecemos daquilo que nos é mais essencial? Será que nós estamos nos esquecendo desses valores, desse amor que tem que estar presente dentro da nossa casa? Assim como o filósofo Sêneca abre no capítulo 1 da carta a Paulino, ele nos instiga, ele nos cutuca. O que é realmente essencial não é o que eu tenho, é o que eu vivo, é o que eu decido viver. E eu decidir viver vai além de ser educado, de ser simpático, de ser solícito. Nós precisamos sim de um mundo de pessoas que saibam difundir sentimentos simples como a gratidão, sentimentos primordiais que são os valores familiares. Se nós queremos no futuro voltarmos para a nossa casa terrestre e pelo menos encontrá-la mais arrumada, cabe a nós essa obrigação de fazer alguma coisa agora. Não posso eu escolher reencarnar, voltar para cá e dizer: puxa vida, está tudo bagunçado,
Eu te pergunto, o que fizeste na tua vida anterior? Todos nós queremos um mundo melhor. Aí fica de novo outra pergunta, lição de casa. O que estou eu fazendo para construir esse mundo melhor? Não é construir uma casa mais bela, escolher a tinta mais cara, botar o carro top na garagem. Não é esse o mundo melhor que eu estou me referindo. O mundo melhor é um mundo de pessoas melhores. É só isso. É só isso, é isso que nós estamos nos esquecendo de fazer nos dias de hoje. Isso assusta. Porque nós olhamos aqui, 2000 anos atrás escrito isso. E parece que o mundo ainda precisa de um empurrão. Pois bem, 200 anos atrás veio o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro dos Espíritos. Não é para ficar na cabeceira da cama, é para estudar. Estudar de verdade. Tem dúvida, participa das nossas aulas aqui. Pergunta, como é que eu faço? Como é que eu faço para ser menos raivoso? Como é que eu faço para ser mais agradecido? Como é que eu faço para ser mais amoroso? É para isso que nós estamos aqui. É para isso que tantas instituições, casas espíritas ao redor do planeta estão posicionadas para ajudar a pessoa. E o que nós queremos, quando eu falo nós, eu me refiro a toda a classe de espíritas desse Brasil, desse mundo. O que nós queremos é criar novos espíritas. E que esses novos espíritas continuem esse trabalho. Continuem esse trabalho de construção de um mundo melhor. Assim encerro a palestra de hoje. Deixo meu profundo agradecimento a todos vocês. E vou fazer aqui a menção às cartas que foram psicografadas na data de hoje. Carta endereçada, não, assinada por Alisson Lula, endereçada a um pai. Carta assinada por Carol Messias, endereçada à mãe, Mãe Marta. Carta assinada pelo Espírito Jussara, que cita que desencarnou por câncer. Carta assinada por Seu Zeca, como apelido de José Augusto Brasil. E carta assinada por Maurício Passos. E mais? Aqui está assinada por Joseph. Se escreve J-O-S-E-P-H. É a única característica distinta. Essa aqui está difícil de compreender, está assinada por Vanderlei. Outra assinada por Bernardo Felipe Martins. E por último, a carta assinada por Carmen Lúcia. Cartas psicografadas vindas do além-túmulo. A prova da continuidade da vida após o encerramento das atividades orgânicas. A novidade trazida por Allan Kardec, a verdade pelo Espírito Verdade decodificada por Allan Kardec, que a justiça divina se mostra através do processo reencarnatório, que não haveria sentido nenhum se nós tivéssemos apenas uma única existência. Mas é pelas múltiplas existências que nós podemos observar a justiça divina.
E isso, lembrando, nos mostra a responsabilidade para que cada um de nós temos. O trabalho não termina. O trabalho é incessante. E quando eu falei lá atrás, no começo da palestra, quando nós vamos no supermercado e olhamos um abacate bonito ali à nossa disposição para compra, tem um número de pessoas atrás. Por quê? Existe a lei do trabalho. A lei do trabalho é uma lei universal, como eu tenho citado aqui, que a todos envolve. Isso é sagrado. Lembramos que quando estou envolvido em um trabalho, é algo sagrado. Seja qual for o trabalho que cada um de nós venhamos a desenvolver na nossa vida, é sagrado, porque vai beneficiar mais pessoas. E isso talvez possa ser a principal razão para que nós nos acordemos ao abrir os nossos olhos nas manhãs, nos sintamos gratos. Eu vou trabalhar. E a hora que eu for deitar, o dia foi cansativo, foi puxado, mas nos sintamos gratos. Era isso que nós tínhamos para dizer por hoje. Desejando a todos vocês uma semana repleta de bênção. Uma semana repleta de gratidão. Uma semana que em cada um possa dar mais um passo adiante à evolução e ao crescimento espiritual. Que assim seja. Nosso Pai no céu, seja santificado o vosso nome. Venha a nós, teus filhos na terra, o teu reino de soberania, de amor e de paz. Seja feita, em primeiro, a vossa vontade que estais no céu. Dai-nos hoje nosso pão, nossa instrução espiritual. Lembrai-nos de que nós devemos todos os dias perdoar a mesma proporção que nós somos ofendidos. Suprir-nos com a tua infinita benevolência, com o teu infinito amor, com a tua assistência nos momentos difíceis das nossas vidas. Que assim seja. Quem tem passe de tratamento, leu? quem tem passe de tratamento vai ser formada fila aqui nesse corredor. Quem tem tratamento